intenção é discutir com vocês a questão, não só a questão do posicionamento, da liderança das mulheres, mas como é que é essa inserção das mulheres no mercado de trabalho. Nesse momento aqui, como é que está se comportando essa demografia médica, os médicos todos em relação à população, e vejam vocês que a população está caindo um pouquinho e a relação médico-paciente está aumentando mais. Então, nós temos um pouco mais de médicos no Brasil. E quando nós pensamos e analisamos quem são esses novos médicos que estão chegando no Brasil, vejam vocês que esses novos médicos são, na verdade, mulheres. E os mais jovens, até os 34 anos, são mulheres que, com predomínio dessas mulheres, de um grupo que quase é a metade da população. Então, nós, mulheres, nós médicas, somos a metade da população. E quando vocês observem o sexo feminino, se nós olharmos de 2000 a 2016, as mulheres estão cada vez mais participativas como médicas na nossa área de atuação. Quando nós observamos quem são as mulheres e os homens, a grande maioria das vezes, quer dizer, 1/3 das especialistas são ginecologistas ou pediatras ou clínicas, o que tem uma diferença muito grande em relação aos homens, que são cirurgiões, ortopedistas e um pouco clínicos. Nós, aqui, como cardiologistas, vejam vocês, somos aproximadamente 2,2, enquanto os cardiologistas são 4,7 do sexo masculino. Nós somos metade, então, da população brasileira, metade quase de médicos, mas cardiologistas, nós somos só 1/3 desses cardiologistas. Mas como é que nós vivemos? Como é que é a vida das mulheres? Nesse aspecto, São Paulo, então, fez através do seu conselho regional, ele fez uma grande amostra e observou como é que era a morte dos homens e das mulheres no Brasil. Vejam vocês que, curiosamente, de um jeito bastante ruim, as mulheres, todos nós morremos mais por doença cardiovascular, diga-se de passagem, 30%, isso não é diferente entre os médicos, mas vejam vocês, as mulheres morrem mais de suicídio. E, além disso, as mulheres médicas, né, no estado de São Paulo, e, além disso, as mulheres morrem 10 anos mais jovens do que os médicos. E isso é uma coisa que nos chama bastante atenção. E como é que nós entendemos, então, esse estresse, essa vida que as mulheres levam, o burnout, e entendemos isso também em termos de pagamento, em termos de remuneração. Eles também levantaram, isso agora aqui, mas já na demografia médica, voltando para aqueles dados iniciais, mostrando que, em relação às categorias salariais, 80% das categorias mais baixas são representadas pelas mulheres. E as mulheres ganham, então, apesar de terem uma formação semelhante, têm uma remuneração muito mais baixa. Vejam vocês, se eu adaptar isso pelas horas trabalhadas, ou se eu trabalhar com consultório, com um plantão, mesmo assim, as mulheres ganham muito menos do que os homens em termos de remuneração. Então, as chances de um nível salarial mais alto é de 17% para os homens e só 4% para as mulheres. E, além disso, essa é uma pesquisa que foi feita também pelos cardiologistas, foi publicado no Arquivo Brasileiro de Cardiologia e mereceu, inclusive, um editorial do Evandro, onde ele salientou essas questões, chamando a atenção que, vejam vocês, que a renda mensal das mulheres é uma renda mensal muito menor do que a renda mensal dos homens. Se vocês observarem aqui, as mulheres, elas têm uma remuneração menor. E aí é um questionamento desse artigo, onde eles levantam a possibilidade de as mulheres se dedicarem mais ao setor público e mais ao setor acadêmico, enquanto os homens partem para uma remuneração maior no setor privado. Essa é uma pesquisa, a doutora Sanali está aqui, e ela foi conduzida pela nossa sociedade de hemodinâmica e de cardiologia intervencionista, e eu tenho a liberação da Viviana para mostrar para vocês. Elas fizeram um perfil sociodemográfico, então, das hemodinamicistas mulheres. Lembram os senhores que ser mulher médica e hemodinamicista é muito mais complicado, pelas questões da radiação, pelas questões do tempo dedicado, pelas questões de filho. E vejam, senhores,
que nessa amostra que eles fizeram, as mulheres, por exemplo, dedicavam até 5 horas para atividades domésticas, enquanto as atividades de lazer dessas mulheres eram equivalentes a 5 horas. Então, elas não tinham muitos filhos, muitas não conseguiam ter filhos, e muitas tiveram que, de alguma forma, interromper sua formação para poder se dedicar à família. E vejam, chama a atenção dos senhores, várias tinham mais de um emprego, várias trabalhavam de sobreaviso e com uma faixa salarial, que era uma faixa salarial bem mais baixa do que o que nós observamos para os médicos em relação aos cardiologistas brasileiros. A maior parte delas eram autônomas, eram pessoas jurídicas e poucas eram pessoas físicas. Então, isso chama a atenção dos senhores em relação à possibilidade do estresse, à possibilidade do burnout e à possibilidade de baixa remuneração nas mulheres. A partir daí, eu vou chamar a atenção agora das questões de liderança, e é por isso que nós, mulheres, precisamos mudar um pouco esse cenário de morrer mais cedo, esse cenário de maior suicídio, esse cenário de menor remuneração. E, a partir daí, nós teremos a oportunidade, então, de modificar um pouco essa história. E aí eu estou contando para vocês a minha história agora. Na verdade, eu apliquei, no início do ano, para um grant do American College of Cardiology, onde era um curso de liderança feminina, e esse curso, então, era baseado nas questões de clinical trials. E apliquei de uma forma despretensiosa e, na verdade, descobri depois que eu tinha sido aceita e eu era a única mulher no Brasil que foi aceita. Nós éramos 49 mulheres dos Estados Unidos e apenas 6 mulheres de fora dos Estados Unidos, do Brasil, só eu, e uma da América do Sul, uma outra colega da Colômbia. E, a partir daí, eu fiz o curso, gostei muito e voltei. E, numa reunião que nós tivemos na SOCESP, com o presidente, o Kovacs, que é o presidente do American College nesse momento, nós estamos discutindo as questões societárias da Sociedade Brasileira de Cardiologia e do ICC, e eu contei a minha história para ele. E ele brincou e disse assim, não, então escreve isso que nós vamos colocar na página de liderança do ICC. Na verdade, eu confesso a vocês que virei as costas e falei, não, ele vai esquecer, não vai lembrar, porque que ele vai colocar uma história de um brasileiro na página do American College, ainda mais sendo mulher. E, na verdade, eu recebi depois da Alissa um convite, não, cadê a página? Você não escreveu. Bom, eu sentei e escrevi, e essa página, então, foi publicada agora no ICC, eu escrevi junto com ele, e onde nós discutimos justamente a necessidade de diminuir essas desigualdades e de aumentar a liderança das mulheres. E eles salientaram em todas as redes sociais justamente uma das frases que eu usei naquele momento, a necessidade, então, de maior liderança e de melhor remuneração. Então, eles colocaram isso, e aí, a partir desse relato, se criou uma ponte maior entre essas duas sociedades em termos da liderança das mulheres. O que eu queria chamar a atenção dos senhores é que nós temos que realmente mudar esse cenário, porque não sei por que nós temos uma remuneração menor, quando a nossa formação, e, de uma maneira geral, aqui não é só médico, das mulheres em geral, é tão boa quanto os homens. Por outro lado, a nossa representatividade, por exemplo, em qualquer cargo ministerial, na Câmara dos Deputados, no Senado, todas nós temos uma representatividade muito menor. Então, nós precisamos nos ver representada nesse cenário. Chama a atenção dos senhores também em relação ao Congresso. As mulheres falam muito pouco no Congresso. E aqui eu não tenho os dados desses 74, mas tenho os dados todos de uma maneira geral, e vejam, senhores, uma média de 19%, 20%, no máximo 21%. Ainda estou brincando aqui com o Paulo, coloquei aqui uma figura. Vejam vocês, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8... Só 2 mulheres aqui nessa foto, eu e a Ariane. Numa outra situação semelhante, tinha a mesma coisa e tinha só uma colega. Então, na verdade, será que nós temos uma capacidade menor de apresentar, de formação, de falar? Provavelmente não. Então, nós temos que nos ver mais representadas nos congressos em geral. E, por conta disso, nós fizemos, então, esse ano, com a ajuda do Dr. Marcelo Queiroga, em João Pessoa, fizemos, então, nós chamamos de Mulheres do Coração, um simpósio, onde 30 colegas apresentaram questões diversas não só sobre liderança, mas sobre doença cardiovascular. E, nessa questão, nós tivemos, então, também
o apoio logístico da Sociedade Europeia de Cardiologia, que nos emprestou sua marca e que divulgou o nosso evento. E, a partir daí, nós fizemos, então, uma carta, que é a Carta das Mulheres, que é uma premissa que foi, então, colocada, ela está publicada no Arquivo Brasileiro de Cardiologia, e lá ela foi apresentada por 2 acadêmicas de medicina, representando as ligas de cardiologia. E, a partir daí, nesse evento, nós começamos a discutir as questões, por exemplo, de que as mulheres são muito pouco representadas nos ensaios clínicos. Nesse evento, nós tínhamos a Cláudia Colucci presente, e ela ficou a maior parte do tempo no nosso evento, e depois publicou, fez várias entrevistas e publicou num caderno de saúde do domingo, essa matéria. Tivemos outras matérias publicadas, mas essa foi a de maior relevância, discutindo essa questão, que depois isso foi publicado de novo também na Folha por um outro colega. E, levando, então, em consideração a importância de divulgar essa Carta das Mulheres de uma forma bastante ampla e mostrar o que é necessário fazer para a saúde cardiovascular, não só das mulheres quanto das médicas, eu vou andar bem rapidinho, obrigada. Nós levamos essa carta, então, para vários lugares, para o Senado, levamos para a Câmara, levamos para Carmen Lúcia, para o Luciano Maia. Queria só chamar a atenção, Irã chamou a atenção de que sou editora da revista, mas vejam vocês, dos 12 editores do Arquivo Brasileiro de Cardiologia, só 2 são mulheres. Por outro lado, quando nós temos os melhores artigos publicados na revista em 2018, dos 10, 5 são de mulheres marcadas aqui. Também queria chamar a atenção de uma lei que nós fizemos, essa lei está correndo no Senado, está sendo levada pela Mariana, ela já foi aprovada na primeira instância, por unanimidade. É um projeto de lei para criar o Dia Nacional de Conscientização das Doenças Cardiovasculares. Queria mostrar para vocês uma ação que nós estamos fazendo. Nós criamos um grupo chamado Mulheres em Ação, não é só de cardiologistas, são das médicas em geral. Dentro desse grupo está o MINT, que é das mulheres intervencionistas, e nós estamos lançando 2 campanhas. Uma campanha para o público em geral, que é para trabalhar com os médicos de família, alertando sobre a mortalidade e o infarto nas mulheres, e criamos tipos, por exemplo, para mostrar essas mulheres aqui. Além disso, nós estamos criando uma outra campanha, que é uma campanha para as médicas, que temos a Associação Médica Brasileira nos apoiando, e vamos trabalhar com todas as médicas sobre a mortalidade, sobre o suicídio, etc. Queria chamar a atenção de uma coisa que talvez vocês não saibam, mas a Sociedade Brasileira de Cardiologia é uma empresa feminina, onde, vejam vocês, a maior parte das nossas gerências são de mulheres. Nós temos 54 funcionários, dos quais 42 são mulheres, e a maior parte das gerências são de mulheres. Eu acho que, como mensagem final, para terminar para vocês, chamar a atenção de que nós temos pouca liderança em termos de economia, mas temos uma enorme liderança de mulheres no mundo. Vocês têm, por exemplo, a Atena Popas, que está eleita como a próxima presidente do ICC. Na sequência, nós temos uma outra mulher, que é a Dipti. Nós temos uma mulher hoje na liderança da Sociedade, da World Heart Federation, da Sociedade Europeia de Cardiologia, e temos sempre a Nanette Wenger e a Roxana Merhan para nos inspirar. E, para terminar aqui, eu queria deixar um convite a vocês para olhar as coisas de uma forma diferente. Esse é o Rio de Janeiro, essa é a praia de Copacabana, aqui, e é um cantinho que as pessoas não conhecem muito, mas, vejam vocês, tem um Pão de Açúcar ali fora. Então, as questões de liderança da mulher, na verdade, precisam de um olhar diferente. Não é só um olhar feminino, mas é um olhar de modificação de um paradigma que nós precisamos vencer. Muito obrigada.